Graça e paz, bom dia. Cá estamos mais uma vez para o estudo da Palavra do Senhor, de volta aqui a New Jersey. Nós estamos esta manhã estudando a Palavra do Senhor juntos para este que é o nosso tempo da manhã, correspondente ao habitual culto em Union, na cidade de Union, New Jersey. Enquanto as instalações lá continuam fechadas, nós estamos transmitindo ao vivo, segundo a boa mão e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manhã nós estamos também lembrando, e lembramos nestes dias, a nação americana, o local onde nós vivemos, onde nós estamos, onde a nossa igreja, onde a igreja que servimos está plantada, e onde nós lembramos aquilo que é o dia da independência, o dia 4 de julho. Na verdade, o dia foi ontem, hoje é dia 5 de julho, mas nós neste fim de semana celebramos e lembramos a independência dos Estados Unidos. Como tal, nós iremos falar sobre alguma coisa esta manhã que nos lembra e nos liga a Cristo, claro. Nós iremos falar de Cristo Jesus, mas lembrando e colocando aquilo que foi a luta e a batalha pela independência deste país, em que as 13 colónias realmente se tornaram autónomas e se libertaram do governo da coroa britânica. Claro que, dito assim desta forma, parece um processo muito simples, muito rápido, e no dia 4 de julho a gente vai lá fora, faz um barbecue e pronto, celebra isso. É muito mais do que isso, há muito mais coisas relacionadas, mas como nós não estamos aqui para estudar história, nós iremos vamos falar da palavra de Deus, não é? Lembramos a nação americana, oramos por ela. Ontem houve um incentivo por parte da nossa igreja, aos irmãos, para orarmos pela nação americana, lembrarmos a nação que nos acolhe e onde nós vivemos. Não renunciamos às nossas pátrias, aos nossos países. A nossa igreja é composta de pessoas de vários países, portugueses, brasileiros, de vários países hispanos, e nós lembramos até um irmão da França. Nós temos na nossa igreja, não é? Variedade, mas nós celebramos neste momento, este fim de semana, lembramos a nação que nos acolhe e que nos traz e de onde nós alimentamos as nossas famílias, de onde nós vivemos, onde nós constituímos família, onde nós seguimos servindo o Senhor. Passamos neste momento, a nação americana tem passado algumas dificuldades este ano, 2020, não só com o Covid-19, mas algumas situações têm acontecido, então mais uma razão para nós orarmos. Contudo, o assunto o que passou lá em 1776, no dia 4 de julho, na verdade foi no dia 2 de julho, né, que tudo aconteceu, mas no dia 4 é que a celebração aconteceu. Se torna há uma palavra que sai dessa celebração, que é a palavra liberdade, libertos ou livres daquilo que era a imposição da altura da coroa então britânica, e que então estas 3 colónias se juntaram e fizeram tudo isso que hoje nós celebramos, passado todos estes anos. Nesta manhã nós iremos falar precisamente de liberdade, libertos em Cristo. O que é ser liberto em Cristo? Pegando na ideia daquilo que nós celebramos este fim de semana nos Estados Unidos, pegando em tudo isso e colocando o que é que a palavra do Senhor nos ensina sobre libertos em Cristo? O que é que significa a palavra liberdade quando tratamos de Escritura? O que é que essa palavra ensina? O que é que essa palavra nos traz? Qual é o ensino que está por trás? O que é que a palavra do Senhor realça como a verdadeira liberdade? O que é afinal a verdadeira liberdade? Nem todos os que me estão a ouvir ou que irão ver esta mensagem, se calhar são tão assim, ficarão tão envolvidos com a questão da nação americana, talvez porque não vivem aqui, talvez porque estão a ver do outro lado do oceano, ou porque de repente nem estavam lembrados bem o que é que significa o 4 de julho, simplesmente sabem que é um dia em que há foguetes, etc, certas coisas assim. O que é que realmente significa liberdade em termos bíblicos? O que é que Deus afirma ser liberdade? Porquê é que essa palavra é importante e aparece nas Escrituras? Em que contexto aparece? Quantas vezes aparece? E o que é que Jesus falou sobre isso? Hoje nós iremos de volta a João 8, não no seguimento que nós temos vindo a estudar João, mas iremos de volta a algum tempo atrás. Nós já estudámos sobre este texto, hoje nós vamos chegar ao texto de uma perspectiva, ou de um jeito diferente, não uma perspectiva, a perspectiva é a mesma bíblica, mas de um jeito um pouco diferente. Então vamos ler a palavra do Senhor em Romanos 8, versículos 31 a 36, que nos fala precisamente da liberdade. Um texto bem conhecido, quando eu começar a ler, possivelmente você vai saber partes do texto de cor, aquele texto que diz, né?
Se o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós iremos falar sobre essa liberdade em Cristo, né? Lembrando a Cristo Jesus Senhor nosso, celebrando o Senhor nosso Deus. Ainda antes lemos a palavra do Senhor, eu peço que você abra aí João 8, 31 e 36, lembrando que nós estamos no nosso culto ao Senhor, né? Estamos celebrando o Senhor, tivemos toda esta introdução, tentamos chegar aí, pegar um ponto onde você possa sentar. Espero que você já esteja sentado de uma forma reverente, estudando a palavra de Deus conosco. Este é o nosso, parte do nosso culto ao Senhor nosso Deus. João 8, versículo 31 ao versículo 36. Oremos então. Amado Deus e Pai, nesta manhã te pedimos, Senhor, que a tua misericórdia, o teu favor e graça venham sobre nós e nós possamos ser instruídos na tua palavra, possamos aprender de ti, possamos, ó Pai, nesta manhã glorificar, bendizer e adorar o teu nome. Senhor, só tu és digno, só tu és Senhor, só tu és Rei. Nós te pedimos, ó Pai, que a palavra ministrada seja conforme está escrita, venha de consolo aos corações, confrontação e haja liberdade em Cristo. Senhor, neste dia, nós te agradecemos pelos Estados Unidos, te agradecemos por esta nação, aqueles que estão aqui, Senhor, te agradecem pela nação que nos acolhe e, por certo, que o impacto que os Estados Unidos têm no mundo é grande. Então nós te pedimos ao Senhor, por tua misericórdia, a tua graça seja atingida, alcance outros e nós possamos, Senhor, te celebrar e te bendizer. Te agradecemos, ó Deus, por esta nação, pelo Sr. Presidente, o Sr. Donald Trump. Pedimos que a tua graça repouse na vida dele, todos os ministros e todos aqueles que fazem parte da direção deste país, governadores, etc. Que haja paz, tranquilidade e que haja, Senhor, exaltação de Cristo em cada igreja, em cada local de culto, em cada púlpito. Cristo Jesus seja glorificado e exaltado. Pai, obrigado, Deus, pela tua misericórdia e tua graça para conosco. Te bendizemos e te adoramos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. João 8, versículos 31 ao versículo 36, diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Respondendo-lhe, somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, a verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se verdadeiramente, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Até aqui a palavra do Senhor. João 8, versículos 31 ao versículo 36. Como vinha a dizer há pouco, então, pegando aí na ideia da liberdade e à volta do 4 de julho, nós iremos então falar um pouco sobre liberdade em Cristo. Então, aquilo que é maior importância. Se você olhar o texto que nós separamos aqui para o estudo esta manhã, a palavra do Senhor diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Aqueles que criam nele, Jesus disse-lhes, e falou-lhes: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus chama aqueles que criam nele a serem seus discípulos, verdadeiramente crer na palavra, e se eles crerem na palavra, eles serão discípulos e conheceriam a verdade, e a verdade os libertaria. Eles conheciam a verdade, a palavra de Deus, a verdade única, absoluta. Vivemos numa época em que verdade tem vários conceitos. Ora, se é verdade, tudo o resto é mentira. Se algo é verdade, o resto é mentira. Não existem duas verdades, não existem duas coisas. Mas, lamentavelmente, vivemos uma geração que tem fugido daquilo que é verdade absoluta para verdades relativas, que não são verdades, são opiniões, são divergências. Mas Jesus disse: conhecereis a verdade. Jesus Cristo é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E Ele, simplesmente com somente a sua palavra é verdade. Não há outra verdade além da verdade bíblica, absoluta, exata, conforme está escrita. E Jesus disse: e conhecereis a verdade, se permaneceres em mim, na minha palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, libertos pela verdade, necessidade de serem libertos pela palavra. Jesus disse aos seus ouvintes da época, está a dizer a nós hoje, que há uma verdade que vem da palavra dele e uma verdade que liberta. Ora, se a verdade liberta, automaticamente é porque existe uma escravidão. Existe algo do qual é necessário ser liberto. Existe uma servidão. Foi exatamente isso que aconteceu em 1776, quando as 13 colónias entenderam que tinham que se libertar do governo que eles achavam opressor. Eu não vou discutir aqui essa questão, não é o assunto.
do governo britânico. Então era necessário eles se libertarem e deixarem a aliança com a França, etc., com razões de interesse, e conseguiram criar essa libertação, né? Havia envolvido também a questão dos impostos. O que é importante para o assunto aqui, é por isso que eu estou a fazer menção aqui à questão americana, para entendermos o texto, que é interessante que os discípulos, aqueles que ouviam, os judeus que ouviam, que estavam a ser chamados para ser discípulos, viviam debaixo de uma opressão de Roma. Inclusive, a questão dos impostos, não é? Que é daí que vem aquele problema com os publicanos, que Jesus lida muito com isso durante o seu ministério. Era algo presente e era algo que o povo de Deus, o povo de Israel, esperava acontecer. Os judeus esperavam acontecer, que o Messias viesse libertar o povo fisicamente. Daí também, obviamente, naquele momento seriam libertos da opressão romana e do peso dos impostos. Uma das questões que acontecia e que teve na origem do 4 de julho, do dia da independência, também estava relacionado com impostos. Havia aquela frase bem conhecida, queria dizer em português, impostos sem representatividade, né? Pagar impostos sem representatividade, que não é só dessa época, mas vem ao longo do tempo acontecer. Então, o povo judeu que ouve esta palavra é um povo que está debaixo de uma opressão romana, que é um povo que vive pagando impostos aos estrangeiros, aos que dominam e controlam a sua região, o seu território. Porquê é que eu estou a falar nisto? Porque olha o versículo seguinte. Os judeus dizem assim: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Ora, eles estavam baixo daquela opção e diziam: nós não servimos a ninguém, nós nunca servimos a ninguém, vamos ser livres de quê? E Jesus nem estava a falar sequer de Roma, não estava sequer a falar de uma opressão de impostos. Jesus deu o exemplo de pagando impostos. Jesus estava a falar de outra coisa, numa dimensão completamente maior, completamente mais necessária, mais importante do que a questão dos impostos. A mesma coisa que nós olhamos hoje aqui, e mais do que celebrarmos hoje o dia da independência, ou termos celebrado ontem, né? Continuamos este fim de semana, hoje é o dia do Senhor, então hoje estamos falando sobre este assunto e celebramos a Deus e nos alegramos, e eu espero que você se alegre pela nação americana, se você vive aqui e você seja grato a Deus por esse dia da independência. Saiba que esse dia da independência aconteceu com muita oração por muitos servos de Deus, tá? Muitos verdadeiros servos do Senhor, inclusive ministros do Evangelho, estiveram envolvidos em oração para que esse dia da independência acontecesse da forma que aconteceu. Então, eles recorreram ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E se você quer saber mais sobre isso, leia o post que eu fiz esta manhã, o share que eu fiz esta manhã do Kevin Young, e ele mostra isso e mostra como é que isso aconteceu, também numa perspectiva de homens de Deus, não todos, e bem claro, não todos que estavam envolvidos nisso foram homens de Deus, mas alguns foram que se envolveram nessa necessidade e buscaram a Deus nesse sentido, tá? O povo de Deus buscando e orando a Deus. Então, os judeus, se estivessem orando e buscando a Deus para serem libertos por um Messias da opressão romana, seria válido de alguma forma. Mas aquilo que Jesus veio trazer, e também no meu texto, no texto que eu publiquei, que eu divulguei esta manhã, que você pode ler, você vai ver isso, havia um interesse maior no púlpito dos homens de Deus que pregavam o Evangelho, de serem libertos, que o povo fosse liberto do mesmo que Jesus está a falar aqui, que é da escravidão do pecado. Havia um interesse maior em que o povo fosse liberto da escravidão do pecado e alertar o povo para Cristo, do que propriamente para ser libertos da coroa britânica e do que ser libertos da questão de impostos e do território, das limitações. Tá? Havia um interesse muito maior do púlpito de pregar Cristo Jesus e Cristo Jesus ser exaltado e glorificado. É a mesma coisa que vai acontecer. Se você estudar um pouco sobre a história da perspectiva cristã do que aconteceu em 1776 à volta do 4 de julho, que você vai descobrir que é, na verdade, o 2 de julho, você vai perceber mais este texto, vai ajudar você na interpretação deste texto. Então tem um desafio aí para si durante o dia 2. Leia um pouco, leia esse texto aí do Kevin Young, leia outros textos e você vai encontrar como é que um povo que servia a Deus, servia a Deus, buscava ser livre da coroa britânica, mas buscava muito mais ser livre do pecado, ser livre da opressão do maligno, ser livre das trevas. Tá? Então, quando Jesus fala estas coisas e diz assim: olha, vós verdadeiramente sereis livres, e ele diz assim, livres de quê?
nós não servimos a ninguém, mas na verdade serviam. Mas não servimos a ninguém, mas eles serviam, e muito mais do que a Roma, eles serviam ao pecado. Olha o que Jesus diz no versículo 34. É verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo. A palavra servo aqui é a palavra escravo. É escravo do pecado. Aquele que comete pecado. Ele é escravo do pecado. Jesus disse que tudo o que comete... Olha, escute. Esta palavra é para toda a humanidade desde Adão. Todos temos cometido pecado. Não há ninguém que não tenha cometido pecado. Assim, como é que você pode dizer isso, pastor? Você está a julgar, você não sabe. Sei sim, a palavra de Deus diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então você é pecador. Então esta palavra é para si. Aquele que peca se torna escravo do pecado, dominado pelo pecado. O pecado toma controle sobre a sua vida. Então, escravo do pecado, e escravo fala muito mais do que aquilo que nós às vezes entendemos pela palavra servo. Muitas vezes a palavra escravo foi traduzida para a Bíblia, mesmo em inglês, em português, pela palavra servo e algo similar. A palavra escravo fala de a pessoa não ter opção, não ter vontade própria de ser completamente dominado. A palavra aqui é bem clara. É um domínio completo, absoluto sobre a nossa vida. E é um domínio completo, absoluto numa cegueira. E porquê que eu digo numa cegueira? Porque, note, os judeus achavam, dominados pelo pecado, os que estavam a ouvir Jesus a falar, dominados pelo pecado, controlados pelo pecado, diziam, somos descendência de Abraão e não servimos a ninguém. E eram dominados pelo pecado. E eu espero que esta palavra traga, pelo menos para si, neste momento até agora, um despertamento de que se aquele que comete pecado, estamos a falar para todos, se torna escravo do pecado, a menos que seja livre pelo Filho. E a palavra seguinte diz, respondeu Jesus, disse, ora, o servo não fica para sempre em casa, o Filho fica para sempre, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então note, você que está aí, e eu, os que estão aqui nesta sala, cometemos pecado. Como tal, nos tornamos escravos do pecado. Mesmo sem termos um claro entendimento disso. Esta é a palavra de Jesus. Conhecereis a verdade os libertará. Jesus disse que a palavra dele era a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então isto é inquestionável. Dominados pelo pecado, cegos pelo pecado, sem entender como o pecado nos domina e nos controla, a única opção é ser livre pelo Filho. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De outra maneira, permanecerá escravo do pecado. Ora, o salário do pecado é a morte, diz a Escritura. Ora, se o salário do pecado é a morte, a condenação eterna, todo aquele que comete pecado se torna escravo do pecado, vive debaixo do domínio do pecado, desobedece e desagrada a Deus, e o seu fim é o inferno. O que é que precisa de acontecer neste meio? O Filho vir e libertar. Jesus já veio. Jesus estava diante deles. E Jesus disse, e conhecereis a verdade. E se depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conheceis a verdade vos libertará. Jesus Cristo é o único que pode libertar o ser humano da escravidão do pecado. Jesus Cristo é aquele que era anunciado em 1776, quando a América buscava, ou os 13 colónias buscavam uma libertação da coroa britânica, aquilo que era pregado, aquilo que era anunciado, aquilo que o povo de Deus buscava, era esta liberdade do pecado. Também buscavam ser livres da coroa, mas eles buscavam ser livres do pecado. Aquilo que Jesus está a dizer não é que o povo judeu não deveria buscar ser livre do governo romano, mas deveria buscar muito mais ser livre do domínio de Satanás, do domínio da escravidão do pecado, do domínio da morte eterna. E tem uma forma só. As 13 colónias se juntaram, resolveram várias coisas, trataram vários assuntos, a história é longa, tem momentos bonitos, tem momentos feios, como toda a história, como toda a história da independência, como a independência, como a história de Portugal e todas as outras, mas a beleza é que hoje, no dia 4 de julho, nós celebramos, ou ontem, nós celebramos a independência. Então, há foguetes por todo lado, o país se reúne, faz barbecue, não tanto este ano, né, dado o Covid-19, mas há uma celebração de alegria por uma liberdade, uma independência criada há anos atrás. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, quando nós celebramos a Páscoa, é isso que nós estamos a celebrar. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, é isso que nós estamos a celebrar. A libertação em Cristo Jesus. Alguns pagaram o preço para que os Estados Unidos fossem livres
da coroa britânica. E isso em todos os países. Um só pagou o preço para que o ser humano possa ser livre da escravidão do pecado. Um só, e esse é Cristo Jesus. Como um cordeiro, ele foi levado até o matadouro. Ele limpo, sem pecado, puro, santo, agradável diante de Deus, cumprindo a obra de Deus em todos os aspectos, vivendo perfeito, uma vida perfeita. Ele, sendo homem e sendo Deus, se entregou na cruz do Calvário, verteu o seu sangue, e pelo seu sangue, todo aquele que nele crê pode ser livre da escravidão do pecado e ter uma nova vida com Cristo. É o único, aliás, ele é o único caminho. Ele é a única forma, não há outra forma. Ninguém o podia substituir. Thomas Jefferson, né? É o nome, né? Thomas Jefferson. Ele fez alguma coisa muito importante para este país naquela época, mas podia ser outro. Se você é assim muito pegado a Thomas Jefferson, não tinha ninguém como ele. Certo que tem, que se poderia se arranjar, mas não se pode arranjar outro como Cristo Jesus. Não há outro Senhor dos céus e da terra. Não há outro que possa ter vertido o seu sangue, porque em nenhum outro há salvação. Só Deus, fazendo carne, habitando entre nós, viveu nesta terra e foi até ao Calvário, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, trazendo assim vida, trazendo assim libertação. Ele libertou das garras do pecado. Ele liberta da morte todo aquele que nele crê, todo aquele que vem a ele pode ser perdoado do seu pecado, livre da condenação e ter vida eterna em Cristo Jesus. Nós, seres humanos, precisamos dessa libertação. Só através dessa libertação. Só quando nós chegamos a Cristo é que nós podemos ser livres do pecado, porque somente Ele carregou sobre si os pecados, levou sobre si a ira de Deus e traz salvação ao ser humano. E este dia aqui, de uma celebração especial, este fim de semana, que nós celebramos especialmente nos Estados Unidos, até por uma gravata que tem a ver com os Estados Unidos, e que nós estamos aqui, né? Nunca somos tão americanos como no 4 de julho, né? Mas nós celebramos, e eu quero que você entenda isto, é o país onde eu vivo, é o país onde eu vivo, é o país onde os meus filhos vão à escola. Amo este país e me alegro pelo poder da independência, mas eu me alegro muito mais pela salvação que há em Cristo Jesus. Eu me alegro muito mais porque um dia eu fui resgatado dos meus pecados e hoje eu sou livre para servir a Deus. Não porque eu sou bom, não porque eu alcancei alguma coisa. Nota, nós celebramos o 4 de julho, nenhum de nós que está vivo teve nada a ver com 1776. Basta dizer, 1776 ninguém estava cá. Não tem nada a ver. Não fomos nós. Nós celebramos aquilo que foi feito. E hoje nós celebramos aquilo que foi feito lá em 1776. Mas eu muito mais celebro hoje a salvação que é Cristo Jesus. Celebro hoje o que Cristo fez no Calvário. Celebro a morte e a ressurreição do Senhor. E com alegria, com satisfação e com gozo. Eu quero lhe dizer assim, que você que está aí desse lado, que essa libertação que é em Cristo Jesus, ela é muito superior ao 4 de julho. Ela é muito superior, ou talvez você está a pensar no dia da independência do seu país. Saiba que aquilo que Cristo fez é muito maior do que aquilo que qualquer outro homem possa ter feito. Ele livra da escravidão eterna. Ele livra do sofrimento eterno. O fim do homem era o inferno. E em Cristo Jesus, ele pode encontrar vida e uma vida nova. Os seus olhos podem ser abertos. Ele pode perceber a escravidão do pecado, ser liberto dessa escravidão e servir a Deus com alegria. Livres para servir a Deus. Livres para adorar. Livres para exaltar o Senhor. Livres da condenação do pecado. Livre da morte eterna. Apontando para aquele dia glorioso em que os salvos irão viver com Cristo e estarão livres para todo sempre da presença do pecado. O homem existem 3 estágios possíveis para o ser humano. O primeiro é escravo do pecado. E se você permanecer nesse primeiro estágio, escravo do pecado, o seu fim é o inferno. Não há outra hipótese. Porque a ira de Deus será lançada sobre si e não há outra forma. Mas se você está em Cristo Jesus, se Jesus é o seu libertador, se Ele é a verdade na qual você crê, se Ele livrou a sua alma da condenação e da morte do inferno, você hoje está livre da condenação do pecado. E porque está livre da condenação do pecado, você passará ao terceiro estágio que vem junto com o segundo. Você estará um dia no céu de glória, livre da condenação do pecado. Mas isto é se você crê em Jesus. É se Ele salvou a sua alma. Neste dia, eu lhe aconselho a que você, terminando esta mensagem, eu irei orar por si também, mas terminando esta mensagem, volte para Cristo. Clama ao Senhor dos céus e da terra e diga, Senhor, salva a minha alma. Clama ao Senhor com fé. Venha a Ele humildemente. Clama o seu favor. Só Ele
pode livrar a sua alma. E ele diz que, a palavra do Senhor diz que quando o Espírito Santo permanece em nós e nos transforma e nos convence do pecado, é porque ele está abrindo o caminho para a vida eterna. Clama a Deus neste dia. Volte-se para a cruz e diga: Senhor, perdoa o meu pecado, salva a minha alma, liberta-me da escravidão do pecado. Não se engane. O pecado não só escraviza, ele cega. Os judeus não podiam ver o que estava acontecendo com eles. Eles não conseguiam entender. E se você está aí desse lado, você diz: isto não é para mim, eu não sou escravo do pecado, nunca fui. Você está enganado. Mas se você olha para esta mensagem, você ouviu esta mensagem, você disse: eu era escravo do pecado, mas hoje eu não sou. Você está a dar glória a Deus, eu estou certo. Você, seu pastor, está cheio de alegria. Mas você está com mais alegria pela morte e a ressurreição do Senhor do que você está pelo 4 de julho. Eu tenho a certeza disso. Mas se você acha que esta mensagem não é para si, você está escravizado pelo pecado e nem deu conta. Mas se você ouviu esta mensagem, e o Espírito Santo já está a falar no seu coração, e você está a entender que você é escravo do pecado, saiba que é um libertador, saiba que Cristo Jesus pode perdoar, e Ele veio para esse propósito, para trazer para trazer pecadores à salvação, para a glória de Deus Pai, e Ele, por certo, o conduzirá ao caminho eterno. Clama a Ele por salvação, e Ele, o Senhor dos céus e da terra, o Criador, o único Deus, e Ele, por certo, salvará a sua alma e atenderá ao seu coração. Sabe porquê? A palavra do Senhor diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Se o Espírito Santo está a quebrantar o seu coração, se você está contrito por causa do seu pecado, se você já entendeu que o seu fim é o inferno, o Espírito Santo, é esse o Espírito Santo trabalhando na sua vida, e Ele trará e lhe dará essa liberdade. Precisamos ser libertos. Precisamos ser libertos. Precisamos ser libertos. Não há outro caminho. O céu ou o inferno. O céu pela liberdade que há em Cristo. O inferno é continuar do jeito que está. Que neste dia, nenhum dos que estão ouvindo, aqueles que irão ouvir, se você está a ouvir isso no outro dia, já passou, hoje nem é mais 5 de julho, nem 4 de julho, nem 5, você está a ouvir esta mensagem, saiba que esta mensagem continua a ser válida para si. Haverá o dia que esta mensagem deixará de ser válida para si, quando você partir para a eternidade. Mas enquanto você está nesta terra, esta mensagem é válida para a sua vida, ela é válida para a minha vida, e ela é a mensagem de esperança para a minha família, que está aqui comigo nesta sala. E eu quero orar consigo neste dia. Eu quero pedir que o Senhor nosso Deus abra o seu entendimento e eu lhe mostre a libertação, a liberdade, o que significa ser liberto em Cristo. Que este dia memorável para os Estados Unidos, ou este fim de semana memorável para os Estados Unidos, seja memorável para a sua eternidade, para a sua vida eterna. É o que eu mais desejo para si. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, nesta hora, eu te peço, Senhor, pela minha vida, pela minha família, pela família de Philadelphia, New Jersey, e por todos aqueles que estão ouvindo e irão ouvir. Senhor, eu te peço que haja liberdade em Cristo Jesus. Senhor, o propósito pelo qual não te enviaste o teu Filho seja, Pai, bem presente, real, na vida de cada um. Te pedimos, Pai, que salves almas, salvos para o teu reino. Senhor, que neste dia seja dia da liberdade. Obrigado, Senhor, pela nação que vivemos. Pai, mais uma vez te peço que abençoes o Presidente, o seu Presidente, o Sr. Donald Trump, abençoes os governadores, etc. Pai, e possas verdadeiramente, Senhor, trazer liberdade em Cristo para esta nação. Te glorificamos, te bendizemos, te adoramos, te exaltamos. Só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém. Esta é a minha família. Estão chegando aqui. Você vai reparar aqui que há uma outra, né? Aqui há uma outra gravata americana, né? Estamos tentando fazer o nosso melhor, celebrando com alegria, e este fim de semana, que é então o dia que celebramos a independência dos Estados Unidos. Mas acima de tudo, nós celebramos Cristo Jesus, o Senhor de toda a glória, tá? Somos a família Val. É um prazer para nós estar consigo aí. Eu espero que você possa passar um resto de um bom fim de semana. Se você não fez barbecue, se você vive nos Estados Unidos e não fez barbecue ainda, você tem que fazer. Não esqueça que é 4 de julho, tá? O foguete parece que está meio anulado pelo onde você está a assistir, mas tem sempre qualquer coisa que você pode fazer. Mas neste dia, ore por este país. Ore para que o seu nosso Deus salve. Eu quero dar conselho a algumas coisas, muito rapidamente, que você pode fazer hoje a nível espiritual. Espero que isso traga fortalecimento para a sua vida. Se você ainda está aí debaixo do Covid, das restrições, tem vários textos que nós publicamos, algumas coisas que nós colocamos aí no meu Facebook e no Facebook também aqui da página. Você pode leia o texto do Kevin Young. Se você não consegue ler em inglês, você pode usar aquele mecanismo de tradução. É muito importante que você entenda. Não é um país, não estamos num país cristão, que isso não existe, mas estamos num país onde o cristianismo esteve por base, inclusive,
ou esteve envolvido, inclusive, na independência dos Estados Unidos. E a coisa que eu mais queria ressaltar para si é que a maior preocupação no púlpito, dos púlpitos desde 1776 e anteriores até hoje, desde os reformadores neste país, foi a preocupação sincera e absoluta de que o povo encontrasse liberdade em Cristo e salvação em Cristo Jesus. Tanto que a salvação que há em Cristo Jesus abunde na sua vida, na sua casa, não só hoje, mas para tudo sempre. Um feliz 4 de julho, mas acima de tudo, uma feliz vida em Cristo para tudo sempre. Deus abençoe ricamente. Nos vemos logo à tarde às 5h30, se assim nos permitindo o Senhor, para a pergunta mais importante da sua eternidade. 5h30, cá estaremos de novo no live. Deus abençoe ricamente. Um bom dia para todos. Bye.